Olá, meus queridíssimos. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá para mais uma aula de história, oitavo ano. Por gentileza, abram o livro de vocês na página 160. Por favor. No capítulo anterior, a gente estudou de que maneira a Revolução Industrial contribuiu para o surgimento de novas teorias sociais e políticas, em que o socialismo e o anarquismo eram as principais. E nesse capítulo a gente vai ver como os novos países do continente americano foram marcados por contradições e tensões sociais que levaram a diversos conflitos na segunda metade do século XIX. Vamos lá? As transformações na Europa, Estados Unidos, a expansão para o oeste. O Congresso de Viena foi extremamente importante para a visão que as diferentes nações passaram a ter de si mesmas, influenciando diversos conflitos sociais e econômicos, tá? Esse Congresso de Viena aí, meus amores, foi aí uma conferência, tá? Entre as maiores potências mundiais, que tinham o intuito aí de redesenhar politicamente, o continente europeu após a derrota aí francesa, sob o comando de Napoleão Bonaparte, ali na Revolução Industrial, na Revolução Francesa, tá? Onde tinha um dos seus princípios, dos seus principais interesses, era restaurar os tronos das famílias reais que tinham sido derrotados por Napoleão Bonaparte, porque Napoleão Bonaparte, ele, assim que ele ia conquistando territórios, ele ia colocando membros da sua família ali para reinar, ou então alguém de sua confiança. Nos Estados Unidos do século XIX, também encontramos o florescimento do nacionalismo, a adoção de políticas liberais e prática de mercados externos para escoar sua produção e a representatividade política global. Nesses aspectos, somado a uma forte diplomacia e criação de laços econômicos, possibilitaram a atuação política do país em relação às nações da Europa. Desculpa que a garganta da tia não tá muito bem, tá? Em 1857, em seu discurso de posse, o presidente James Buchanan declarou: a expansão dos Estados Unidos sobre o continente americano, desde o Ártico até a América do Sul, é o destino de nossa raça e nada pode detê-la. A ideia do destino manifesto consolidou-se como discurso oficial e como parte do imaginário dos estadunidenses ao longo do século XVIII, servindo assim para justificar século XIX, servida assim para justificar tanto a expansão dos Estados Unidos rumo ao oeste, quanto as intervenções em outros países do continente americano. Aí nós temos uma foto, tá? Na verdade, um quadro de Francis Palmer, através do continente ocidental. O Império toma seu rumo, do ano de 1868, tá? A marcha para o oeste. A marcha para o oeste significou a incorporação de territórios interioranos por desbravadores e colonos pioneiros. Essa expansão foi motivada por uma série de fatores. Inicialmente, a escassez de terras na faixa atlântica, depois, o grande afluxo de imigrantes europeus, levando à conquista de áreas de pastagem para a criação de rebanhos, além de maior necessidade de matérias-primas e de alimentos para o desenvolvimento econômico e industrial. Esse processo foi acelerado pela descoberta de jazidas auríferas, que resultou na ocupação das poucas áreas inexploradas e pela construção de ferrovias.
Durante toda a expansão para o oeste, ao resistirem a ela, milhões de indígenas foram exterminados, tá? Toda essa área aí, meus amores, que corresponde aí a esse mapa, tinham nativos aí, que eram os índios. E como vocês sabem, os Estados Unidos eram compostos por 13 colônias, e cada uma delas eram independentes entre si. Os sucessivos governos e os colonos desrespeitaram as culturas dos diversos povos indígenas e ocuparam seus territórios após massacrarem indiscriminadamente a população nativa, tá? Essa população nativa eram os indígenas, e aí, nessa expansão aí para o oeste, eles estavam no leste, estavam se expandindo para o oeste aí, conquistando territórios, né? E aí mataram muitos indígenas, né? Desrespeitaram as suas culturas, tá? O território dos Estados Unidos também foi significativamente ampliado com a compra de grandes áreas como a Louisiana da França e a Flórida. A guerra com o México entre 1846 e 1848 consolidou o processo de expansão. A causa da guerra foi a revolta de colonos instalados no Texas, que proclamaram a República Independente do Texas. Os mexicanos reagiram, mas os Estados Unidos apoiaram os texanos e o México foi derrotado. A paz foi reafirmada no Tratado de Guadalupe Hidalgo, que fez os mexicanos reconhecerem a perda do Texas, além de cederem o território equivalente aos estados do Novo México, Califórnia, Nevada, Utah e Arizona. A compra de Oregon, da Inglaterra, e do Alasca, da Rússia, completou a configuração do território estadunidense, tá? Então, aí toda a área que corresponde ao território dos Estados Unidos foi composta, foi estruturada aí em um processo de ocupação de áreas, tá? De territórios, e também da compra de vários territórios aí, tá bom? Aí nesse mapa aí nós temos a expansão dos Estados Unidos, né? E aí temos aí as várias, nós temos as 13 colônias aí na área que corresponde aí ao litoral, tá? Que é em laranjado. Aí em rosinha nós temos a adição de 1783, que foram, né, os territórios aí que foram conquistados, tá? Pelo território estadunidense, né? Pelo governo estadunidense, que toda essa parte aí do mapa que está apresentado hoje corresponde a esse território que tem uma grande extensão. A Guerra de Secessão. Ao longo do século XIX, as divergências entre os estados industrializados do norte e os estados agrícolas escravistas do sul eram enormes, remontando o processo de independência. A questão da abolição da escravatura dividia nortistas e sulistas. A eleição de Abraham Lincoln em 1860, que como candidato se mostrava favorável à libertação dos escravos, levou os Estados Unidos e os escravistas do Sul a se separar da União e formar uma confederação, tá? Aqui nós temos a divisão aí dos Estados Unidos, tá? Em uma região do norte, que era a região que era industrializada, e a região do sul, que era uma região mais levada para a agricultura, e que também era uma região que tinha, tá, escravos. Aí nesse momento entra aí
as eleições de Abraham Lincoln, tá? Ele era um candidato que era a favor dessa libertação dos escravos. É, e aí, os estados escravistas do Sul se separam da União e formam uma confederação, tá? Além dos sulistas estarem descontentes com a promessa de Lincoln em abolir a escravidão, eles também discordavam de questões tarifárias. As tarifas protecionistas interessavam a burguesia industrial do norte, mas prejudicavam os latifundiários do sul. Estes teriam de pagar mais pelos produtos industrializados importados da Europa. Lincoln tentou evitar a guerra, garantindo aos sulistas que não proibiria a escravidão nos estados onde ela ainda não fosse ilegal. Meus amores, aqui, né, nós temos um embate aqui entre a região do norte e a região do sul, né? Os sulistas estavam super descontentes aí com Lincoln, né, porque ele queria, né, dar fim à escravidão, e os sulistas, né, aí os estadunidenses da região sul, discordavam também outras questões, tá, que Lincoln defendia. Mesmo assim, em 20 de dezembro de 1860, a Carolina do Sul decidiu afastar-se da União. Mississippi, Flórida, Alabama, Geórgia, Louisiana e Texas seguiram o exemplo. Estavam formados os Estados Confederados da América, como capital em Richmond, na Virgínia. Jefferson Davis foi eleito presidente da Confederação, tá? Meus amores, aí Carolina do Sul, ela, né, se revolta aí e se afasta da União, né, junto com outros países também, formam os confederados da Europa, e lá eles elegem o presidente dessa confederação aí, desse bloco de países, que foi Jefferson Davis. O norte, ele era rico, era industrializado, era mais populoso, com 28 milhões de habitantes. Já o sul, tá, era basicamente agrícola e com apenas 9 milhões de habitantes. Estava, a princípio, em nítida desvantagem, lógico, né? A Marinha do Norte, com melhor tecnologia e suporte, também se mostrou decisiva ao bloquear os portos do Sul, dificultando sua exportação de algodão, assim como a importação de armas e suprimentos. Aí, imagina aí, né? O Sul, que já era economicamente, né, menos desfavorecido, que tinha menos habitante, aí a Marinha lá do Norte vem, né, e bloqueia aí os portos aí dos sulistas, e a exportação que ele fazia de algodão, né, que era essa exportação, o dinheiro dessa exportação influenciava bastante aí internamente na economia interna. Aí os nortistas, né, vêm e aí fecha os portos do sul, né, e aí ele não exporta, não manda para fora aí de suas fronteiras e nem importa. Mas o Sul tinha tradição militar de bons cavalheiros, atiradores e ótimos comandantes que fizeram a guerra ser favorável aos sulistas, tá? Os sulistas, apesar de estarem em menos quantidades, né, bem considerável, eles não deram para trás não, tá? Eles tinham aí as suas cartas, né? Tinham bons atiradores, tinham bastante habilidade aí nessa área militar,
E aí, no início da guerra, eles acabaram sendo favorecidos devido a esse fator. O presidente Lincoln adotou medidas radicais, objetivando conseguir o apoio para a União. Entre essas medidas, contava-se o Homestead Act de 1862, que concedia gratuitamente terras no oeste a quem permanecesse nelas por 5 anos sem utilizar a mão de obra escrava. Gente, Lincoln, ele queria abolir aí a escravatura, tá? Em 1863, assinou a Lei de Proclamação de Emancipação, que na prática abolia a escravidão nos estados fiéis à União que ainda a praticava. Nos Estados Confederados, a medida tinha o intuito de levar os ex-escravos a não colaborarem com o Exército do Sul. Após a Batalha de Gettysburg, em 1863, o Norte tomou a ofensiva. A guerra terminou em 9 de abril de 1865, quando o general sulista Robert Lee se rendeu. No Tribunal de Appomattox, ao comandante das forças da União, o general Ulysses Grant, tá? Então, aí, essa guerra aí entre o Sul e o norte dos Estados Unidos acaba, né, com onde o sul, né, os sulistas, ele acaba se rendendo, tá? Acaba aí perdendo essa guerra. Tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.